Olá, tudo bom, galera? Estamos aí numa missão muito boa de ajudar você na redação do curso da Marinha. Então, a gente produziu, baseado na história de quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as dificuldades na elaboração do texto. A gente aqui, junto com a 2B, produziu um pequeno agrupamento de caminhos para vocês terem uma vivência melhor com a prova de redação. Nós sabemos tranquilamente das dificuldades que redação traz, tá certo? E que muitos de vocês têm, anos que não produzem textos de caráter dissertativo e nós então elaboramos 4 encontros para vocês, tá bom? Eu espero que realmente seja muito proveitoso, que tire muitas dúvidas. Eu sou a professora Paula Barbosa e qualquer dificuldade que vocês tenham, podem, por favor, nos enviar que nós teremos o maior prazer em tirar suas dúvidas, tá bom? Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar das dúvidas frequentes de construção. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção de itens que geram uma certa dificuldade e que não são difíceis de resolver. E, além de tudo, podem garantir para vocês alguns pontos que são fundamentais para que seu score cresça, tá certo? Então, o objetivo dessa aula é exatamente esse, sanar as dúvidas mais frequentes na construção de uma dissertação. Então, eu vou falar um pouquinho do emprego da primeira pessoa, dessa questão da interação com o leitor, que às vezes você faz sem nem perceber que está fazendo. Nós vamos falar da pontuação, de alguns sinais de pontuação que não são legais na construção do seu texto. Vamos falar um pouco do título, essa partezinha que traz para vocês algumas dificuldades, algumas dúvidas, o que é o título, como elaborar o título, essa abordagem parcial, o que é e como interfere na nossa nota final e, por fim, uma coisa que dificulta porque a gente não tem muito caminho para mudar, que é o formato da letra. Algo que parece tão simples, mas que pode interferir sumariamente na correção da sua redação. Tá certo? Então sejam bem-vindos e eu espero que realmente não só esse encontro, mas os próximos 3 também sejam extremamente proveitosos para a feitura da sua prova, tá bom? Vamos lá. Então a primeira questão é o emprego da primeira pessoa. Professora, eu posso usar a primeira pessoa no meu texto? Não é conveniente, você não deve, porque uma característica do seu texto dissertativo é a impessoalidade. Então, toda vez que me perguntam, e essa é uma pergunta frequente, professora, a primeira pessoa pode ser empregada no texto? A resposta é quase que imediata. A resposta é não, não deve. Tá? A primeira pessoa deve ser evitada, a gente está ali falando para você, tá? A pergunta é essa, a resposta está ali. Emprego da primeira pessoa, se der ideia de parcialidade ou emotividade, não pode. E quer que eu lhe diga? Sempre dá. Você usar o eu dá ideia de parcialidade. Você usar a primeira pessoa dá ideia de emotividade ou emoticidade. Então, a gente tem que estar com a impessoalidade como carro-chefe, tá? Inclusive, a questão que surge a partir da pergunta se pode usar a primeira pessoa e a primeira pessoa do plural, nós. Eu não devo usar eu não posso usar o eu, mas o nós pode. Olha só, se você pega um tema de redação que fale sobre a mulher e você se posiciona enquanto mulher, dizendo nós, mulheres, isso é parcialidade. Mas se você usa o nós com a ideia de todo, nós, pessoas, tá? Isso é tranquilo, você pode usar.
Só que atenção, se você usa o nós no início do texto, você leva o nós até o final do texto. Você não pode considerar assim, a sociedade contemporânea está falando de terceira pessoa, depois vir para o nós. Ok? Então, cuidado com isso, em manter a pessoa do seu discurso do início ao fim. Ok? Vamos lá. Seguindo nossa viagem, a interação com o leitor. É possível, eu devo dialogar com o leitor? Essa questão é muito interessante. Primeiro porque eu preciso explicar para você o que é dialogar. É você conversar com ele. Dizer, por exemplo, imagine se você... Não pode. Então, ó, não convém empregar verbos ou pronomes que sejam direcionados ao leitor do texto. Quais são esses verbos? Imperativo. Seja diferente, mude de atitude, coisas do tipo. Ou você, tu. O ideal é que a gente não empregue essa pessoa, essa segunda pessoa. Evite verbos no imperativo e o emprego do pronome você, mesmo que modo indeterminado. Modo indeterminado é esse você que é todo mundo, não é você, você é todo mundo. Evite. Comece treinando e observe seu texto. Leia o seu texto como se não fosse seu. E aí observe se você está dialogando com o leitor, se você está conduzindo o leitor de forma direta. Isso não é conveniente, ok? Repare bem. Quando eu falo de pontuação, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Pontuação muitas vezes não é uma pausa sintática, indica o tom de voz, o seu tom de fala. Existem alguns sinais de pontuação que expressam emoção, dúvida. Então a pergunta que eu fiz é: há sinais de pontuação que devem ser evitados? A resposta é evidente. Há sim. Existem alguns sinais de pontuação que nos direcionam a um tom emotivo. Se eu não posso usar o eu porque é emotivo, eu não devo usar exclamações, eu não devo usar reticências. Pró-interrogação pode? Pode. Se você vai fazer uma pergunta no texto e você vai responder essa pergunta, não tem problema nenhum. Agora, o que eu não devo é fazer do meu texto uma ponte para a sensibilidade, para a emoção. O papel do seu texto não é o de emocionar o seu corretor. Engana-se quem pensa dessa forma. Ah, eu vou atingir o meu corretor pelo sentir. Não. Você vai atingir o seu corretor pela razão, pelo pensar, pelo seu argumento. Ok? Então, elementos de pontuação que induzam a incerteza. A emoção não devem ser empregados, tá? Em situações específicas, eu digo, tais sinais podem ser empregados. Quais seriam as situações específicas? Uma citação, por exemplo. Se a citação vem com a exclamação, eu uso a exclamação. Se eu preciso das reticências para demonstrar que eu estou trazendo a fala de outra pessoa, um pensamento, mas eu suprimi uma parte do pensamento, eu posso usar. Eu não posso usar transmitindo essa ideia de incerteza. Tudo bem? Vamos lá. Na sequência, nós vamos falar sobre essa parte do texto que é meio enigmática. Primeiro, eu não sei fazer título pro. Quando eu faço, eu também fico na dúvida. Pode ser uma pergunta? Primeiro, título tem que ser curto. Título tem que ser atraente, sugestivo. O título pode ser uma pergunta? Lógico que o título pode ser uma pergunta. Não tem problema nenhum. Agora, se você faz uma pergunta no seu título, o seu texto tem que se preocupar em responder ou em sugerir uma resposta. Se eu começo meu texto com o título Há caminhos para o mundo? Isso é sugestivo do que ele vai falar, do que ela vai falar. Que questionamento profundo é esse? De forma direta ou sugestiva, você vai encaminhar o leitor para essa resposta, tá? Ah, se o título for opcional, eu devo fazer ou não devo? Olha, eu tenho
ideia de título, que é a seguinte: se o seu título realmente for algo que chame a atenção, que você fez e achou altamente interessante, ponha. Mas fazer um título e pôr lá, a vida, não agrega nada. O homem não agrega nada. Às vezes a gente compra um livro por um título. Às vezes a gente assiste a um filme pelo título. Uma vez eu estava passando na frente de uma loja e vi o título de um filme, Beijos que Matam. Eu amei essa metáfora, porque beijo é sinal de carinho, um beijo que mata, e é um filme maravilhoso com Morgan Freeman sobre um serial killer. E não é um filme que não seja inteligente. Se tem o Morgan Freeman, com certeza é sinal de que vai ser bom. Olha esse título, Beijos que Matam. Então há filmes que nos chamam, há títulos que nos chamam a atenção. E há outros que você diz, pô, nem vou assistir esse filme, que título ridículo. E o filme é muito bom. Então o título pode ser uma espécie de ponte. Tá? As perguntas podem ser retóricas, ou seja, suas respostas podem ser desnecessárias de modo direto. É quando uma mãe vira para o filho e, tá certo o que você fez? Essa pergunta é retórica, ela já está dizendo, tá errado. Tá? Então o título pode trazer uma pergunta retórica? Pode. Dentro do texto, professora, eu posso fazer perguntas? Também pode. Mas sempre se pergunte se a pergunta que você está fazendo tem resposta. Porque não é o corretor o responsável por dar respostas. Tudo certo? Vamos lá? Esse item é um item muito importante. Abordagem parcial. Observe. Os temas da Marinha costumam ser em frases. A gente vai ter um encontro, o nosso quarto encontro é só com os temas. Às vezes, essa frase pode vir com dois lados. Ou pode vir muito construído, dando a possibilidade de dois lados. Por exemplo, se eu disser assim, na era digital, as pessoas estão cada vez mais distantes. Você pode se envolver com a era digital, falar da era digital, começar a trazer as características da era digital, as facilidades da era digital, as pontes criadas pela era digital e esquecer que a segunda parte do tema é as pessoas estarem cada vez mais sós. Nesse caso aí, desse tema, você tem que relacionar a era digital com a solidão das pessoas. Tem de vir os dois lados. Então, o que é a abordagem parcial? Construir o texto dissertativo sem abranger todos os elementos do tema. E aí, a gente precisa dizer que é importante também o aprofundamento. Não ficar na ideia da superficialidade. As abordagens parciais são frequentes em temas que apresentam dois lados ou direcionamento de determinado assunto. Então, eu tenho isso e isso. Vantagens e desvantagens da lei que, aprova o desmatamento. Sustentabilidade, o futuro na mão das pessoas. Então, eu tenho que relacionar sustentabilidade e futuro na mão das pessoas. O papel das pessoas na sustentabilidade. E isso é interessante, a sustentabilidade está sendo muito discutida, tá bom? E para fechar o formato da letra. A letra é a minha ligação com o corretor. A letra define se eu vou me fazer compreendido ou não. Primeiro passo é a letra, porque você pode também ter uma letra linda e não se fazer compreendido por causa da clareza da sua ideia, da sua construção. Mas a letra é o primeiro ponto. Eu preciso escrever de forma legível. A legibilidade é fundamental. Para ser legível, tem um formato de letra específico? Primeira coisa é essa. Se for legível, vai haver o acesso ao código. Se não for legível, não vai haver entendimento. Qual é o caminho? Qual é o formato? Bom, as provas costumam aceitar cursiva de imprensa ou de forma. Essa letra, por exemplo, que está na sua tela, é uma letra
de imprensa. É a letra que imprime. Olha o Azinho. O A cursivo é aquele que você está acostumado. É o primeiro que a gente aprende, tá? E quando você olha o símbolo, por exemplo, 2B, esse B aí é um B que é maiúsculo, cursivo, mas se você escrever todas as letras maiúsculas, vira letra de forma, tá? No caso da letra de forma, você tem que destacar as maiúsculas. Então tem que tomar cuidado com isso. O que é letra cursiva, o que é letra de imprensa, o que é letra de forma, e tem gente que mistura à medida que vai escrevendo. Põe um A cursivo e um B de forma, que é esse B assim, tá? Então, muito cuidado e identificar que o principal elemento é que o corretor acesse o seu código, acesse a sua letra, ok? Esses são os pontos que a gente considera importantes na produção. Se você começar com o domínio desses pontos, você já começa direitinho. Aí depois, no nosso próximo encontro, a gente vai falar das características do texto, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.